O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particulares de que a família é o melhor exemplo. É possível acompanhar ao longo da nossa história o predomínio constante das vontades particulares que encontram o seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. Com base no texto, Sérgio Buarque de Holanda assinala que o Brasil possui raízes históricas marcadas. Bem, o texto Sérgio Buarque de Holanda está remetendo exatamente às características da formação da sociedade brasileira a partir de duas grandes estruturas. Os aspectos ligados a um comportamento que ele chama de homem cordial, voltado a questões mais específicas do universo familiar, do universo simbólico, da proximidade, da afetividade, e questões ligadas ao Estado, a questões legais, a estruturas, a normas a serem seguidas, e de que a sociedade brasileira, suas raízes históricas, estaria justamente no conflito entre esses dois elementos. Mas vamos às alternativas. Alternativa A: preponderância das vontades particulares. Esse é um elemento muito importante na obra do Sérgio Buarque de Holanda, quando ele tenta analisar a concepção de homem cordial, quando ele diz que as questões ligadas ao universo privado, as questões particulares, as relações baseadas na afetividade tendem a prevalecer em relação ao que é público, às leis e à ordem. Então, isso seria, sim, de fato, uma alternativa vinculada àquilo que o Sérgio Buarque de Holanda assinala como a raiz histórica do Brasil, da sociedade brasileira. Alternativa B: desenvolvimento da instituição familiar. Mesmo dizendo que é uma instituição importante, não seria ela a definidora desses aspectos ligados às raízes que ele está buscando no seu texto. Alternativa C: enaltecimento do mérito individual. Também não é uma questão de meritocracia que está sendo analisada na obra. Alternativa D: valorização do ordenamento legal. Seria exatamente o contrário. Seria uma crítica à ideia de que o ordenamento legal não é seguido em detrimento das vontades particulares, da vida privada, das questões da afetividade, da proximidade entre os indivíduos, que ele está chamando de uma ordenação impessoal. E aumento da burocracia estatal. Ele está dizendo que, por mais que ela aumente, a tendência é que nem sempre essa burocracia, esse universo de leis e administrativos vá prevalecer sobre as outras relações que para ele seriam mais importantes para o brasileiro ao longo da formação da sociedade. Então, o que de fato simboliza o aspecto ligado às formações históricas ou às raízes históricas da sociedade brasileira a partir do texto e da obra de Sérgio Buarque de Holanda é a ideia da prevalência ou da preponderância das vontades particulares. Então, o gabarito correto é a letra A.